Olá, galera que tá entrando. Ansiosa, tô morrendo de frio na barriga. É... Henrique, eu vi que você já entrou. Tem como você solicitar para eu te adicionar? É a minha primeira vez aqui fazendo isso. Aê! Olá! Bem, Você que é o rei das lives, mas eu tô ansiosíssima. olha, eu também é novo, mas eu já fiz algumas, então, né? Mas Ah, é sempre, sobretudo a conexão, é sempre um mistério. A gente não sabe se uhum. vai durar, se vai cair, mas estamos aqui. Eu já participei de algumas também, mas sempre como convidada. Assim, nunca eu tendo que apertar os botões aqui. Simples, é só a gente tentar só que ver, tem algumas pessoas falando aí, não estou ouvindo nada. Será que está me ouvindo bem, né? Talvez Tô. A Bides, veja aí se o problema não é no seu aparelho. Ele está dizendo que não está ouvindo. Alguém mais não está ouvindo, gente? Olha aí. Aumenta o volume, Abides. Só precisa dar um toquezinho que ele fica normal. É, vê mais alguém aí se. Dá uma aumentada no volume que ele liga. Tá ótimo. A Sim, Lê disse que tá ótimo o som. tá, teu áudio está com delay. Ah, mas isso é internet, não tem como ser diferente, não. A gente vai tentando. A galera Legal. entrando. Pessoal de Alagoas fica acordado até tarde, né? Tava todo mundo esperando, na verdade. Eu tava, e aí, vai entrar, vai começar, como é? Mas essa galera da arte daqui é da madrugada. É, É, também. Já fizemos várias isso. reuniões da madrugada. Ah, eu já ensaiei na madrugada, mas hoje não mais. Tá? Sim, Da sim, manhã. sim. Pode 5 da manhã. A galera massa entrando aí. Bem-vindos, quem tá chegando. Elas, reuniões que o digam, são reuniões que param à noite, eu imagino. Uhum. As nossas do fórum não tem tido, não, essa frequência noturna. A gente está mais às tardes, mas aí começa a tarde e vai Ah, até a fome da noite bater, até o café cheirar na mesa. é isso. Vou aproveitar aqui e dar uma olhadinha, ver se eu acho um trecho para ler mais para frente. Ah, procura, procura. Vou pegar aqui do Década Carmim. Eu vi um Que trecho, um trecho de uma fala de um dos personagens, eu acho, que eu achei incrível. Os outros têm sempre certezas. os outros têm sempre Aqui certeza. diz que os outros têm sempre certezas, muitas verdades. Eles sempre querem que a gente seja o que a gente nasceu para ser, no lugar que a É, gente nasceu para ficar. Isso é isso é a muito invenção do lindo. Nordeste. Invenção do Nordeste. Morro de Mas, vontade de assistir, ainda não tive a oportunidade. pois é, estamos precisando ir para Maceió, hein? Bora Olha aí, ver. olha aí, a gente foi com o Jaci, né? Tá precisando voltar com uma invenção. Exato. Bora voltar, esperar essa pandemia aí passar. Sim, sim. Isso é uma grande questão, né? Bom, a gente vai falar disso hoje aqui, mas é uma grande Vamos. questão. Será que isso vai passar? Passar vai, só não sei se a gente volta para onde a gente estava.
Isso não. Mas é nesse sentido, né? Porque para mim a pandemia Oi, é muito Udmar. mais, é muito mais do que isso que está posto, né? A gente já está vendo consequências políticas e sociais muito graves, né? Isso vai, isso vai se adensar, eu tenho quase certeza. É. Infelizmente. Então, acho que a gente começa, né? Tem tanta coisa para a gente papear. E eu quero ler um textinho aqui ainda. Boa noite a todos que entraram. Eu sou Diciane Simões e estou batendo um papo hoje aqui com o Henrique Fontes, lá de Natal. E eu vou fazer uma abertura oficial com um trechinho do prólogo de Tartufo. Majestade. É costume ouvir-se que a comédia corrige divertindo. Uma plateia pede-a não só para sorrir de máscaras fingidas, que moram no outro mundo e mostram outras vidas, mas para descobrir, atrás das fantasias, a verdade que roça em nós todos os dias. Cada fala do ator é censura e é conselho. Quando vos sentais lá, sentais diante de um espelho, e assim podeis vos ver, debaixo do artifício, a beleza, a verdade, a hipocrisia e o vício. Assim também eu quis atacar a impostura, os devotos sem fé, os santos de alma impura, que tratam de empolgar com zelo e contrafeito, a bolsa de um amigo e o coração de um peito. São vícios do meu tempo, a minha personagem. Rende aos homens de bem a maior homenagem, se em seu falso fervor não é logo entendida. Não é culpa do autor. A culpa cabe à vida. Como podia ter criado um sinal exterior, uma pinta assim na testa, a marca do impostor? As testas, majestade, estão de hora em hora, perdendo a distinção que ostentavam outrora. A coroa de espinho, os diademas de ouro, as gotas de suor, as coroas de louro. Quem olhá-las nada há de encontrar que a decifre. Nem coroas de rei, nem coroas de chifre. Ora, por isso mesmo, ó hipócrita que eu tinha. Imaginado aqui aos outros não convinha. Aqueles que falei que não trazem sinais, descobriram no meu cópias de originais. Passei a ser diabo, o meu caráter bufo julgaram ser o pior do próprio Tartufo. Como vão consentir os tartufos da vida que a face de Tartufo entre a ser exibida? Seu gesto, sua voz, seu riso, seu olhar, para que qualquer possa autenticar. Aqui, ali, além, mais perto, mais adiante, meigo, astuto, atrevido, amoroso, arrogante, zombeteiro, ladrão, calculista e genial, fingindo benfeitor e praticando o mal? Se me devem punir por uma ação tão feia, metei a humanidade inteira na cadeia. Porque quaisquer de nós, ao menos um segundo, fomos como Tartufo, atrás dos bens do mundo, desejando demais, fingindo não querer, rezando para ter fé, receosos de crer, amando sem amor, chorando sem chorar, sorrindo sem sorrir, entregando sem dar, maldizendo a justiça, adorando as vinganças, segregando o rancor e esmagando esperanças, medrosos de estender a mão para um leproso, mas dele recebendo um pagamento odioso, capazes de pregar virtude e castidade, e incapazes, porém, de domar as suas vontades, ansiosos de olhar paisagens sutis, mas evitando ver o amigo infeliz,
aplaudindo o cantor que tem a bolsa rica, mas recusando ouvir a voz de quem suplica, sonhando uma partilha igual para a riqueza, contando que ninguém se assente à vossa mesa, fingindo desejar um mundo mais perfeito, mas querendo implantar por lema o preconceito, aconselhando o estudo e não sabendo ler, pretendendo ganhar sem saber perder, desejando auferir bons lucros e a falar que é no céu que a pobreza encontra seu lugar. O retrato é fiel, por isso traz desgosto a quem reconhecer aqui o seu próprio rosto. Quem proíbe Tartufo? Os monarcas, os reis, os maus, os beleguins, as injunções, as leis, as normas da moral, a inveja dos frades? Não se pode impedir que meu Tartufo exista. Ele é puro demais, como a criação de um artista. Em sua sordidez, previne a todos mais. Lembrai-vos, sois assim, nunca vos esqueçais. Podemos começar? Se a plateia consente, Tartufo vai viver e viverá eternamente. Eu queria dedicar esse prólogo, essa abertura a Otávio Cabral, que me apresentou esse texto, e a Ana Flávia, que hoje conseguiu me enviar. Um beijo aos meus mestres. É isso, está aberto. Esse texto é incrível. Eu tinha ele guardado na memória em alguns trechos, e hoje eu fui atrás. Eu falei, não, eu lembro que ele falava exatamente tudo que a gente quer falar. Então, o como essa maldade vem camuflada, né? Assim, como tudo isso vem vestido com uma roupa de padre, com uma Bíblia na frente. Então é isso. Bem-vindo, Henrique. Já é uma farsa histórica essa, né? Uhum. O texto é de 1600 e alguma coisa. Então, mas imagina, né, que essa narrativa não é nada nova, Uhum. ela se repete de várias formas diferentes e é incrível, né? É incrível a força do teatro e da palavra no teatro, né? É. Você interpretou tão bem, Tícia. Ah, obrigada. Porque, assim, não é um texto fácil, né? Então, é incrível, assim, como a gente não tem como não fazer os paralelos com hoje, né? Porque tá Exato. tudo aí. Tá tudo É, aí, assim, as pessoas se perguntando por que que esse vírus nos abate? Por que que vivemos isso agora? Gente, tá aí, séculos e séculos, a gente vem alimentando essa injustiça, ah, essa... eu não sou a favor da injustiça social, mas eu também não abro mão do meu, né? desde que não se sente à minha mesa. Exatamente. Enfim. Arrasou, arrasou. Bom, para todo mundo que está aqui, Henrique, ator, diretor, dramaturgo, natural de Manaus, radicado em Natal, onde construiu sua carreira. Formado em comunicação social, com mestrado em ciências sociais, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, completa em 2020 45 anos, dos quais 31 foram vividos no teatro. Atuou em mais de 25 montagens, com passagem pelos Clowns de Shakespeare, pelo Grupo Carmim, que é atual ainda, né? Grupo da Casa da Ribeira, Coletivo Atores à Deriva, Grupo Beira de Teatro, eu não sou boa de línguas. Meinemesk. Olha, saiu. Dramaturgo, tem 14 textos escritos e ensinados, entre eles Jaci, que assisti, achei lindo. A Invenção do Nordeste, do qual seu atual grupo, Carmim. Diretor, tem 15 trabalhos estreados, entre eles Tempo Real,
Torta de Maçã, Por que Paris, Os Perigos de Vitória, Jaci, A Estrada, A Mar Aberto, Pobres de Marré, entre tantos outros, e é sócio fundador e atual presidente do espaço Casa da Ribeira, que há 19 anos resiste de forma independente em Natal. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Faltou muito alguma obrigado. coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, nossa. Chega a dar uma canseira às vezes. É, né? Mas é isso, quando a trajetória é longa, a apresentação também fica. Mas assim, a canseira é mais porque eu sempre reflito, meu Deus, faz esse tempo todo mesmo que eu estou fazendo isso, Uhum. né? Ó, o pessoal tá falando que meu áudio tá baixo, eu tô falando mais alto agora, tá? Estão me ouvindo, gente? Como é que tá aí? Eu nem estou acompanhando, vou conseguir acompanhar agora. Não, é Tá. só para eu consigo ver aqui, só para saber se tá bom o áudio. Para você tá bom, né, Tícia? Para mim tá. Tô ouvindo Beleza, tranquilamente. vamos lá. Bora lá? Então, quando a gente fala assim, articulação política dos grupos de teatro do Nordeste, é uma coisa tão grande, né? Primeiro, a articulação política já é uma coisa enorme, pode ser tanta coisa aí, o que é político, né? E dos grupos de teatro do Nordeste, o nosso Nordeste é um mundo, é um país. Então, eu queria que a gente pudesse meio que fazer uma construção histórica desses últimos movimentos que fizeram com que a gente chegasse hoje a conseguir se enxergar numa construção de rede nesse nosso Nordeste. Né? Eu acho que a gente hoje tem um movimento consistente, né, no Nordeste, entre os grupos de teatro, e eu queria que você pudesse falar um pouco, assim, o como que você enxerga esses últimos 10 anos, assim, de construção desse que seria uma articulação dos grupos no Nordeste. Eu lembro que eu fui a Recife para o lançamento da cartografia dos teatros de grupo, que foi lançado, eu acho que pelos Clowns, né? Foi Fernando Yamamoto, pesquisa Isso, dele. isso, uma Começando pesquisa do Yamamoto. E ali naquele documento eu percebo o quanto de coisa que já acontecia há muito tempo e o como a gente ainda é afastado de conhecer a nossa história, né? Então, acho que a gente Uhum. começa essa live, Henrique, falando um pouco assim desse processo histórico, dessa construção que a gente hoje vive. Tá, esse processo começou muito antes de eu começar a fazer teatro, na verdade, né? Talvez tenha outros companheiros aqui. Eu acabei de ver que Lenilton entrou aqui, um companheiro que está há mais tempo, e ele talvez possa resgatar aí o que foi a Cofenata e as federações e o movimento que era de teatro amador na época, teatro de rua, e aí migrou-se para o movimento dos teatros de grupo. Mas quando eu me engajei, eu acho que eu consigo pensar mesmo essa articulação quando teve as articulações dos colegiados setoriais das linguagens, né? Foi uma articulação no Ministério da Cultura, lá quando a gente 2011, né? 2011, eu acho, 2012. já era o segundo, já tinha mantido o mandato, né, bianual antes, e eu fui eleito um dos delegados para o mandato 2011, 2012, e havia lá, enfim, eram representantes de vários lugares e se colocou a pecha de eu ser o representante do Nordeste. E aí eu disse, gente, não tem a menor condição disso acontecer. Primeiro que, como é que a pessoa pode se dizer representante? Nem do meu estado eu me sentia muito representante, porque tem muitos grupos e companheiros e artistas que nem com quem eu nem tinha falado, imagina da região inteira, né? Mas precisavam dessa referência para constar na ata. E aí foi quando a gente se deu conta, assim, eu pelo menos, né, na prática, como, primeiro, isso, que bom que desemboca agora na nossa peça, a invenção do Nordeste, mas desde lá eu começo a perceber que essa ideia de Nordeste é uma invenção mesmo, não pode
reduz a gente, né? 9 estados com diversidade gigantesca, querendo que tudo seja Nordeste, no sentido como se essa palavra mágica nos Uma coisa unisse só, né? culturalmente, nos unisse culturalmente, nos unisse enquanto prática teatral. E não é, né? A gente faz as mais diversas ações políticas, culturais, e mas ali talvez a gente começou a traçar um diálogo entre, pelo menos, as capitais, pensando na coisa da territorialidade, pensando que a gente precisava chegar nos interiores, e foi como a gente começou a tatear aí uma vontade de se conhecer mais, né? De, enfim, reunir-se. Anos depois, teve um movimento começado em Minas Gerais de espaços de grupo, espaços culturais administrados por grupos de teatro, que foi o Redemoinho. E eu acho que o Redemoinho teve um papel importante na articulação dos grupos, não só, obviamente, do Nordeste, mas a tentativa era do Brasil inteiro. Passou a ser um movimento de teatro de grupo. E aí, com o passar do tempo, a gente, bom, enfim, várias questões do Redemoinho, mas houve em algumas regiões, algumas cidades, capitais sobretudo, uma espécie de desmembramento ou representação do Redemoinho. Então, em Natal, pelo menos, isso ecoou, a gente chegou a tocar aqui um movimento e eu acho que isso aconteceu em outros lugares. Mas aí, dando um grande salto para agora, né, eu acho que, além disso, os festivais nos uniu muito, né, nos uniram muito, porque nos festivais a gente começava a conhecer pessoas de outras cidades, de outros estados, e começava ali a ter pelo menos um mapeamento de olho, né? O trabalho de Fernando também foi muito importante nisso. Tiveram outros trabalhos na Funarte também que, de alguma forma, nos ajudaram a mapear os projetos de circulação, o próprio palco giratório do SESC. E aí, essa rede de contatos que a gente sempre teve consciência que tinha de ser feita, informalmente mesmo, ela gerou talvez o resultado que a gente esteja agora engatinhando para que a coisa se consolide, digamos assim, que Sim. é o movimento que agora chama Pavio, né? É um movimento, é uma movimentação, a busca que seja no feminino mesmo, uma movimentação de artistas e grupos de teatro dos 9 estados do Nordeste. Obviamente que, infelizmente, ainda muito centrado nas capitais, mas já tem gente no interior. E a Pavio, desde dezembro, que foi a primeira reunião, teve aí 3 reuniões e a gente está retomando agora, porque a gente estava fazendo uma organização, da qual você estava fazendo parte também, e outras pessoas aí de Maceió e de Alagoas. Era o Festival do Teatro do Brasil, que é uma ideia antiga e que ela começou a ganhar corpo, e a gente já estava em 20 estados, a ideia era fazer Nordeste, mas já tinha se ampliado. E uma pena, né, que aconteceu exatamente nesse período da Uhum. pandemia, Verdade. tudo, mas a gente vai retomar. Então, agora a gente está retomando aos poucos a articulação, inclusive amanhã tem reunião, e a principal tarefa agora, talvez, né, obviamente, dentro da urgência da pandemia, a gente conseguir saber como é que os nossos estão, né, saber como é que as redes e os fóruns de cada estado estão trabalhando, estão tentando minimizar o dialogar com o poder público e a gente tentar ver se faz um diálogo maior com o Fórum dos Secretários de Cultura do Estado e talvez o Consórcio Nordeste, para a gente conseguir uma política pública que já vinha sendo desenhada para a região, né? Isso. Então, Eu vi que eles estão se encontrando, né? Ainda estão tocando aqui no o Fórum dos Governadores, né? Dos Secretários do Nordeste. Inclusive, eu acho que foi o que acabou dando um gás para a gente aqui em Alagoas, que até então a gente estava com uma lei de incentivo à cultura parada desde o começo de 2018, desde maio de 2018.
faltando regulamentação. E ontem a gente recebeu, assim, de surpresa, o Diário Oficial, saiu a regulamentação do Diário Oficial, então, até para quem está aqui nos acompanhando, a lei está valendo a partir de hoje. Então, ela regulamenta a utilização como mercena, né, a captação para o fundo, e isso para a gente é um marco histórico, que a gente sobreviveu até hoje sem poder ter acesso, sem acessar esse tipo de política cultural. Mas eu queria entender um pouco, Henrique, voltar um pouco agora para a Casa da Ribeira. A gente tem aqui em Maceió, o Fórum de Maceió, mas é uma representação muito alagoana, é uma necessidade de espaço autogerido. Nós não temos uma independência da classe em nenhum dos espaços da cidade. Em quase todos os espaços são do poder público, e quando não são as grandes casas as quais a gente não consegue pagar as pautas. Então, eu queria poder entender também um pouco sobre como que se dá essa construção da Ribeira, que movimentação foi essa? Foram grupos que se movimentaram para isso? Como que se deu o financiamento disso? Queria que você pudesse explicar um pouco para a gente, que foi por onde eu acabei te conhecendo, né? O Joana Gajuru, que é o grupo que eu faço parte, teve a honra de participar da virada cultural da Casa da Ribeira, e eu lembro que para mim foi realização de um sonho, assim, poder ver uma rua fechada com casas de teatro, com teatro na rua, teatro dentro, teatro alternativo, na rua de trás teatro, e isso para mim naquele momento foi muito importante. E eu queria entender um pouco mais do processo, assim. Bom, um processo que já completa 19 anos esse ano, né? Ano que vem faremos 20 anos. É bem impressionante, assim, até pra gente. Passa rápido, né? Mas passa muito rápido. Originalmente a casa foi um sonho de um grupo de atores de dentro do grupo Clowns e Shakespeare. Não era o grupo inteiro, mas era uma parte. Atores e produtores, né? Tinham dois que não atuavam, que eram produtores que estavam juntos. E a gente era muito novo na época, né? Era uma galera assim, era todo mundo universitário, mas a gente já queria vislumbrar uma vida profissional no teatro. E a gente sabia que a política pública, né, como aí também aqui, era insuficiente, a gente não tinha garantias de nada, não existia, se fala muito de cena teatral, de mercado Uhum. teatral, nada disso ainda hoje aqui eu posso dizer que existe. Existem ações individuais, coletivas, mas muito pontuais, e nada de uma cena ou de um mercado, digamos assim. Então é difícil você imaginar uma profissão a partir desse pressuposto, né? Onde é que eu vou amarrar o meu burro, né? Mas a primeira coisa que a gente percebeu é que, primeiro, precisávamos de um espaço. Então a ideia de todos na época era de ter um espaço para fazer ensaios, apresentações, temporadas, mas aquilo foi crescendo porque era um desejo também de mais artistas. Se juntou também a nós outras áreas culturais, como arquitetura, o pessoal das artes visuais, do cinema. Havia um desejo de ter esse espaço, que fosse um espaço independente. Quem levou mesmo a coisa foi um grupo ali de 7, 8 pessoas que era de dentro dos clowns. E era uma doidice, assim, é um negócio que a gente trabalhava na madrugada, todo mundo tinha suas ocupações durante o dia, então a gente ensaiava de noite, depois da peça do ensaio, 10h30 da noite, a gente começava a trabalhar no projeto. E aí não entendia de lei de incentivo, era uma novidade também para todo mundo na época, imagina, 23 anos atrás. Então a gente foi aprendendo fazendo, né? E ninguém tinha experiência em marketing cultural, ninguém tinha evidência nenhuma. Foi um aprendizado. Foram 4 anos dessa verdadeira universidade prática, saber como é que é isso do marketing cultural e como é que é arrecadar
quase R$ 1 milhão para construir um teatro. E desses 4 anos foi muito doido, porque a gente passou assim, 2 anos e meio, três, tentando várias formas. Uma delas que foi muito bem sucedida foi o que hoje vocês participaram, que é o Circuito Cultural Ribeira, mas na época o que a gente fazia chamava na Rua da Casa. Era só na rua ali, em frente à Casa Hum. da Ribeira, na Rua Miguelinho, e acontecia todo segundo domingo do mês, de forma completamente voluntária e espontânea, e a gente convidava os artistas que se apresentavam sem cachê, a gente conseguia uns apoios para poder movimentar mesmo. E a ideia era que as pessoas começassem a descer para a Ribeira, porque era um bairro ainda muito marginalizado e muito excluído do meio social, né? Então, vestir a Ribeira do seu papel realmente de veículo cultural era a nossa meta. E aquilo Hum. aconteceu, a gente fez isso quase 2 anos, e durante esse processo era ganhando visibilidade e chegando nas empresas, com a lei de incentivo, tentando. Até que no finalzinho, faltando 6 meses, né, ou 7 meses, a gente consegue captar o primeiro grande patrocínio, logo depois o segundo. E aí a pressa foi tão grande que a gente fez em 4 meses e meio as obras da casa. É louco, né? Você passa quase 4 anos captando para realizar em 4 meses e meio. Sim. Mas foi incrível, foi incrível. Só que quando a gente inaugura em 6 de março de 2001, um pouco antes disso, na verdade, a gente já anteviu, alguns meses antes, que a gente tinha um problema gigante na mão, né? E a questão não era inaugurar o espaço, a questão era manter. Manter. Como que a gente vai manter um espaço independente nessa mesma lógica de mercado inexistente? Até rimou. E aí a gente tentava ali, na prática, aprender o que seria gestão cultural. E aí, nossa, foram várias fases. A gente começou sendo casa de artistas, com a ideia de ter esse espaço adequado para as temporadas, né, oferecer para as pessoas isso. Depois a gente entendeu que, na verdade, nosso papel era muito mais ligado à fruição, mais com foco nos públicos. E depois ainda, que é onde a gente se mantém até hoje, a gente vem entender que nossa missão é educação e cultura. Porque a gente vai descobrindo na prática que existem vários gargalos, né? A gente está na ponta de um processo, de uma cadeia produtiva que ela é muito complexa e que ela talvez se origine lá na educação, né? Na formação de artistas, produtores, gestores, grupos. E aí passa pelo fomento, como é que esse pessoal vai conseguir captar para fazer suas montagens, pagar o cenógrafo, o figurinista, a divulgação, até chegar no espaço cultural e fazer a temporada. Então, essa cadeia muito complexa não dava para ela se movimentar sozinha. Ela, como eu disse, era inexistente. Né? Então, a gente passa a fazer ações através de leis de incentivo, através de prêmios nacionais, de o que o Estado deveria fazer, fomento para grupos e artistas poderem montar seus espetáculos ou os já montados ocuparem a Casa da Ribeira e fazerem suas temporadas. Então, a gente passa a fazer essa política de editais, é uma coisa que talvez a nossa aposta mais certa, assim, mais acertada. Essa, junto com o projeto Arte e Ação, que é um projeto de educação pela arte que a gente fez durante 7 anos. Tinha um de Para facilitar. ocupação também, né? Vocês faziam uma chamada aberta para o Nordeste. Eu lembro que eu tentei uma vez com outro grupo que eu fazia parte, participar da chamada aberta que vocês tinham para ocupação. Isso. Era o Cena Aberta. A gente fez o Cena Aberta 3 edições aqui e fez uma edição Nordeste. A ideia era chegar na edição nacional, Cena Aberta Nordeste, depois Cena Aberta Brasil. Mas, né, infelizmente, não conseguimos captar aquela velha história. Os projetos é muito doido, né? Porque, assim, primeiro que as leis de incentivo começam aqui, pelo menos, a ter uma política de se você já fez 3 vezes, né? 3 anos, Enjoa, tá, né? tá bom. Vamos dar chance para outra pessoa. Tem um entendimento de fomento às artes aí que é meio complicado, eu acho, né?
nessas políticas públicas, porque assim, eles ainda entendem o fomento como aquela ajuda mesmo, como aquela esmolinha que eu estou dando para quem está com o pires na mão, e não como o fomento da cadeia produtiva, né? Uhum. Infelizmente, eu não sei como é a realidade, mas aqui as secretarias ainda são secretarias de produção cultural, né? Elas não se Sim. entendem como fomentadores, elas ficam ainda promovendo eventos, e geralmente são eventos, né? Eles não produzem coisas mais significativas, são eventos pontuais que acontecem ali e acabou. Bem, Então, aqui a gente vive algo muito parecido. Nós pois vivemos é, numa cidade nordestina, né, de praia, então o nosso turista, ele é um turista de praia, das praias, a maioria das vezes nem as daqui da cidade. É, o Hudson até falou aqui alguma coisa, deixa eu ler aqui. Os últimos editais para o teatro aqui em Alagoas têm sido para comprar a apresentação de espetáculos e o grupo tem que arcar com a montagem dela. Bom, é esse formato, assim, quando eu tenho pouco dinheiro, eu preciso fazer muita política, porque eu preciso atender o maior número de pessoas possíveis, então, e dizer que estou atendendo um quantitativo grande, mais do que um percentual justo, né? Então, eu lembro que o último edital do Estado para teatro, ele abriu com R$ 10.000 para montar e circular no Estado. Era R$ 10.000 em 2017, se não me engano. Alguém pode... Se a BID estiver aí, a BID participou. E ele foi lançado com R$ 10.000 para montar e circular. Então, assim, você tinha que pagar apresentações e não só na cidade que você tinha que viajar. A eles não queriam mais classe. nada, só isso, só queriam Então, isso. a classe deu uma reclamada e tal, e isso foi para 20 mil, mas ainda assim é um valor que é insuficiente. Então, assim, até para uma circulação é um valor insuficiente, ainda mais para uma montagem junta com essa circulação que é ampla, né? Então, assim, tipo, Eu não Alagoas vou é nem, enorme. eu não vou nem falar que os editais daqui, agora que a gente tem uma briga aí, pelo menos no nível estadual, que a gente minimamente mediar isso, mas também os valores são poucos. Mas a prática aqui tem sido editais de 5, máximo R$ 10.000, ainda hoje, em 2000. Sim. Quando tem, assim, é absurdo, assim. Só um parênteses que Lenildo está lembrando aqui que Bocas de Lobo, a peça do Grupo Standard, que ele faz parte, né? Foi quem inaugurou a primeira temporada na Casa da Ribeira, há 19 anos atrás. Olha, incrível. E foi incrível, ficou 2 meses em cartaz. Oi, Coisa que hoje, Rick. né? Aí eu queria aproveitar, assim, que é um momento que a gente está, né? O Fórum de Teatro, ele foi reativado recentemente. Eu lembro que quando você veio para cá com Jaci, acho que foi setembro, né? Vocês vieram para cá Foi agosto, setembro, eu acho. agosto, Agosto, setembro. pronto, agosto. E a gente bateu um papo, você falou dessa organização que estava fluindo, que a galera estava se comunicando, já tinha uma data para um primeiro encontro. Eu lembro que você comentou comigo, com o Tiaguinho também, da Cia do Chapéu, para a gente tentar fazer com que Alagoas estivesse presente. Nesse primeiro a gente não conseguiu, que foi realizado o encontro em Natal, né? Não, em Fortaleza. Fortaleza, exato. O segundo foi em Natal e um terceiro, enfim, a gente conseguiu enviar duas pessoas daqui de Alagoas, que foi a Bides e a Alexandra, foram. E para a gente esse momento e se sentir parte dessa formação de rede fez com que ativasse também uma formação de rede local para a gente. Assim, hoje o fórum é um espaço de discussão e formação política importante para a nossa classe, vem conseguindo avanços importantes para o segmento, voz e visibilidade também para causas importantes e esquecidas e apagadas mesmo, como os próprios editais, a
a gente tem uma fundação municipal, né? O município de Maceió não tem secretaria de cultura, então, mas a fundação, eu acho que desde 2015 não lança um edital segmentado, então a gente se levanta nesse gás, e eu queria que você falasse um pouco agora, assim, porque eu preciso encerrar com 1 hora para poder salvar, e depois a gente pode até voltar para terminar um pouco mais. E eu queria que você falasse agora, assim, como que se dá essa articulação política desse lugar, sabe? Eu percebo que na Ataque, muita gente está se colocando, a Ataque na Pavio, está se colocando no lugar da necessidade de ter representações políticas nesses cargos que a gente elege. Então, quando a gente precisa, que a gente sai para correr atrás, a gente tem que estar batendo na porta, implorando e tentando sensibilizar e convencer uma pessoa de que cultura é importante. A gente vive num ataque ferrenho de uma cultura bolsonarista terrível, fascista, que vem para atacar a arte e colocá-la num lugar de fútil, de desnecessária. Então, como eu queria que você falasse um pouco assim desse lugar de disputa política mesmo, que a gente precisa começar a travar nesse momento. Eu acho que uma das coisas, dos diferenciais que eu estou presenciando nesse encontro, especificamente da Pavio, da ATAC também, né? Para quem não sabe, a ATAC é a Articulação dos Trabalhadores da Cultura pela Liberdade e Democracia, é um movimento nacional, surgiu na mesma época da Pavio, que é o Movimento Nordeste. Uma das coisas que eu senti como diferencial, além das questões que a gente sempre lida, né? Essas questões de editais, de articulação dos fóruns locais, da discussão estética também, foi essa questão de ocupar os parlamentos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre era um pouco reticente, né? A gente sempre dizia assim, mas minha política eu faço no palco, Uhum. né? Eu me tinha até hoje. Tem Mas, muito. mas esse pensamento que surgiu e com gente mais nova, no geral, motivada a encarar, para mim faz muito sentido. A gente precisa, como ele está lembrando da Gabinetona, Isso. de Teve aqui o prática, Léo na semana retrasada. isso, de práticas novas para essa velha política. Porque essa Uhum. chamada velha política, que eu acho terrível que chamem velha, né? Porque, assim, para mim, os velhos têm um lugar tão caro e raro na nossa vida, que é o lugar da experiência e do bom exemplo. Eu não vou dizer que é a velha política, mas essa política necropolítica, nefasta, que está aí, eu acho que outras organizações, como é o caso da Gabinetona, lá em BH, né, que sai de BH e começa a fazer uma ramificação em Brasília, quando a Áurea Carolina é eleita deputada federal. E aí, o que é a Gabinetona, para quem não conhece? Né? Esse É exemplo importante, né? de candidatura plural, ou seja, muitas candidatas e candidatos se lançam, cada um com seu número, cada um com sua candidatura, mas fazendo uma campanha unificada, com o comprometimento de que, se uma for eleita, ou duas, vão todas governar juntas, ou seja, vão Uhum. todas governar, no caso, né, mas vão ter o mandato parlamentar juntos. Isso acontece com a Gabinetona. Conseguem eleger duas, né, a Áurea e a Falabella, e aí elas fazem uma pequena revolução no município de Belo Horizonte, né, pelo menos no parlamento. Primeiro que já chegam quebrando as paredes lá e juntando duas salas, dois gabinetes num só, fazendo uma grande gabinetona. E esse exemplo começa a ecoar nacionalmente. E esse exemplo também lá de Minas contagiou outras ações em São Paulo, no Rio, em Recife. Então já tem exemplos desse tipo de mandato parlamentar nesses lugares. Então, eu acredito como uma saída. E aí, junto a isso, assim, a Cida Falabella, que é atriz e que começou esse movimento lá com a Áurea, com mais 10 pessoas, ela também inaugura esse lugar. Não inaugura porque outros artistas já ocuparam, né,
de Boal e tantos outros que ocuparam lugares parlamentares, mas, pelo menos para a minha geração, para essa geração de agora, a gente vê artistas da prática, da pesquisa, da cena, da luta mesmo, do chão, Do não suor, dividindo né? carreira do suor, da montagem e desmontagem, nós, né? Assim, que rala e que faz tudo, se propondo a ocupar esse espaço. Então, a gente tem, por exemplo, o mandato agora para a disputa de 2020. Vou dar o exemplo da gente aqui, Rodrigo Bico, que está se lançando como candidato a vereador pelo PT. Tem Ari Areia em Fortaleza, tem Sim, Francisco Pelé em Teresina, no Piauí, né? Talvez Maria Marighella em Salvador, na Bahia. Quer dizer, você vê já, e todas as pessoas estão conversando, todas elas estão nesse movimento, e a gente está sim, lá na sim. base. Então, a ideia, e uma das frentes, um dos grupos lá que a gente está querendo fortalecer, é justamente esse grupo de articulação, talvez, quem sabe, criar uma espécie de gabinetona virtual em todo o Nordeste, quem sabe. É, eu acho Pode ser. importante a gente começar a usar essa rede para construir-se nesse lugar, né? De ter quem nos represente onde a gente também precisa, né? A gente se sente muito representado no fórum, se sente muito representado em alguns conselhos de cultura, mas quando a coisa aperta, as decisões são tomadas onde a gente não tem acesso e onde é difícil sensibilizar, né? Isso, Eu isso. queria aproveitar para finalizar esse pedaço. Eu acho que volta um pouquinho, porque eu quero tua poesia, quero que a gente possa relaxar um pouco mais. É, eu queria que a gente pudesse falar um pouco também sobre o que vem nessa onda, né? Esse ataque cruel que a gente sofre nesse momento da pandemia, o como a gente está sendo consumida, né? A nossa cultura está sendo consumida, o que a gente produz está sendo consumido, com as pessoas trancadas, vendo filmes, vendo séries, vendo lives, ouvindo músicas, dançando, e o como isso é invisível nesse lugar, o como a nossa arte é invisível e atacada o tempo inteiro quando a gente entra para pedir um edital emergencial, quando a gente parece que a gente está querendo que a pessoa morra no hospital com falta de EPI, o como a gente vive numa luta injusta, inclusive, com esse ataque fascista que direciona suas armas para as artes. Queria encerrar esse bloco com a gente falando um pouquinho. Tá, eu acho que a sua pergunta já traz a resposta, que é a narrativa, né? É exatamente isso. Eu acho que a gente, por mais que especificamente no teatro nós somos narradores da nossa cena, né? Você abriu fazendo uma bela narração do Tartufo, a gente narra pouco sobre a forma como a arte age na sociedade, como esse lugar da cultura não é só valoroso porque tem uma abstração aí, um valor né, do abstrato, mas porque concretamente é o lugar de religação do ser humano. A gente está vendo o Sim, exemplo prático agora, não tem. Se não tivesse arte nessa quarentena, os casos de suicídio teriam sido sim, absurdos, não há a menor sim, dúvida. Se não tivesse arte, o mínimo de articulação entre as áreas, né? Cinema, teatro, música, a gente não seria possível a educação, por exemplo, cumprir o seu papel minimamente nesse período de quarentena. Então, só para dar esse exemplo assim extremo que a gente está vivendo, mas eu digo que é muito nossa responsabilidade, a gente se omite do papel de construir essa narrativa. sim, E aí o que sim, acontece? Outras pessoas constroem a narrativa por nós. E a narrativa verdade. que elas constroem não é exatamente a narrativa que a gente defende, que a gente gostaria de ouvir e falar. Então, está na hora da gente realmente construir e difundir a nossa narrativa. Qual é o teatro que a gente quer? Qual é
eu sei que falar da função da arte, do lugar e do papel da arte é sempre muito complexo, mas qual a tradução desse lugar da arte, da função da arte, que a gente quer que as pessoas lembrem, que elas saibam, que elas conversem entre elas? A gente não está fazendo isso. A gente não está construindo essa narrativa. A gente tem Muitas conversado, vezes, inclusive, como a gente tem uma memória apagada, né? Assim, a gente deleta as coisas que a gente participa e a gente foi fazer esse mesmo como é que eu vou falar? Esse mesmo histórico de lutas que eu pedi para você fazer no começo, a gente fez dentro do fórum e se colocou nesse espaço muito parecido, inclusive, com o que você coloca do Conselho Nacional de Cultura. Também tiramos delegados daqui. Então, assim, como isso foi movimentando a cena, fizemos um movimento aqui chamado Sou Artista Luto, para reabrir o Teatro Deodoro, que era a nossa única casa e estava fechada. Então, assim, há muitos anos de uma reforma interminável. Então, assim, a classe, em vários momentos, ela se levanta, propõe à sociedade movimentações, né, como você coloca, e eu concordo. A gente realiza essa luta, essa manifestação, essa movimentação, e por algum momento a gente relaxa e isso é apagado da história. Sempre que a gente retorna, parece que a gente está começando do zero, nas mesmas discussões. Eu estava repostando esse dia, porque o Facebook faz você ter memória, né? Então, hoje a gente tem uma memória, assim, mesmo que a gente não lembre das coisas. Então, o Facebook lembra. E fala, olha, você há 9 anos estava. Aí a gente vai ver que a gente estava na rua pedindo a reabertura do teatro. Ou a gente estava numa reunião pedindo uma lei de incentivo à cultura. 10 anos atrás a gente estava fazendo uma reunião pedindo uma lei de incentivo. Então, hoje eu posso dizer, ela tá lançada, mas tipo, até ontem ela não estava. Então foram 10 anos a gente recomeçando com as mesmas pautas e parece que apagando da história que a gente já estava lutando por aquilo há muito tempo. É como se a gente tivesse que começar e inaugurar, como se a gente não tivesse quem lutou pela gente antes, quem abriu esses caminhos, quem fez com que a gente chegasse aqui. é isso. Eu acho que a gente tem que manter essas memórias vivas e as novas narrativas precisam estar sendo difundidas. Primeiro, elas precisam estar sendo produzidas, Sim. porque a gente se pega muito nesse movimento só de responder, né? A gente é muito Reativo. responsivo, né? A gente discute a pauta do outro. Exatamente. A gente é mobilizado por alguma instituição, alguma articulação, e a gente vai lá e pá, dá a nossa resposta. Uhum. Mas está na hora da gente construir a nossa narrativa e buscar o nosso espaço da forma como a gente acredita que seja. E Vou isso a dar só gente... um exemplo bem Pode rápido, continuar. que é o seguinte: estão fazendo várias especulações sobre como é que vai ser quando acabar a pandemia em relação ao teatro, qual o futuro do teatro, não sei o quê. Aí, qual é o exemplo que começam a difundir aí via Rede Globo? Dos teatros da Broadway, dos teatros de Massachusetts, da realidade dos teatros americanos. Por que será que estão nos tentando convencer de que a forma que a gente tem que fazer é a forma dos teatros americanos? Sim. Né? Por que será? Então, a gente tem que parar e refletir um pouco sobre isso. E qual é a forma que eu quero voltar a fazer teatro? Que a gente, enquanto coletivo, entenda assim, gente, assim que a gente puder, como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai chegar nesse público? Quais são os lugares que a gente vai ocupar? Né? Mas um movimento que a gente tem que começar agora, construir essa narrativa agora. Porque se a gente for esperar quando tiver a liberação para a gente voltar, o que vai acontecer é que vai vir de cima para baixo de novo e a gente vai só responder, vai dizer, opa, peraí, aqui não, negociar e tal. Sim, vamos ser traturados mais uma vez, né? Pela necessidade do momento, pela vontade do momento. A gente no fórum,
a gente no fórum tem tentado justamente fugir desse lugar da reatividade, sabe? A gente quer se construir num lugar mais propositivo mesmo. A gente construiu uma carta, fomos atrás dos órgãos e das entidades, inclusive amanhã a gente tem uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, porque parece absurdo a gente precisar dizer que somos trabalhadores. Nós não, quando a gente usa a palavra artista, parece que a gente se camufla atrás de um lugar de pedestal que não é real. A pessoa enxerga a Broadway. Não é isso, é uma galera que rala, que não tem hora, que trabalha manhã, tarde, noite, feriado e domingo, e a família se esquece, se perde. E o como isso é valorizado como trabalho. Então, eu aproveito para chamar a galera para o fórum. Ivanildo Piccoli aqui fala uma coisa que eu também concordo muito com ele. Está dizendo, nós do Teatro de Rua do Brasil, da Rede Brasileira de Teatro de Rua, RBTR, né, uma rede que está aí há muitos anos, temos certeza que a rua será o nosso primeiro espaço. E eu começo a achar que é esse lugar mesmo. É aí Sim. que a gente vai reencontrar o nosso público, né? E é o lugar de sempre, né? A rua sempre foi um lugar que nos ensinou muita coisa, mesmo a gente em salas fechadas, mas a rua, o contato direto com qualquer pessoa que por ali passasse, para mim pode ser uma grande chave mesmo. E a gente tem que construir isso, porque senão vão nos enjaular de novo e nos convencer aí de uma americanização desse procedimento. Gostei, Ivanildo, do Drive Teatro. Henrique, eu vou finalizar essa parte, vou voltar para a gente fazer as poesias que a gente ficou devendo. Bom, vou finalizar. Tá bom. Volto já. Entrem novamente, gente.